Bom, separei para vocês aqui alguns vídeos. Vocês sabem que esses dias aconteceu um terremoto na Venezuela e o bagulho foi tão louco que, sei lá, acho que foram 39 segundos de um intervalo de um terremoto muito grande para outro. E, cara, a gente vê o tanto que a natureza é forte comparada a tudo que o ser humano faz, a mão humana, né? A natureza, quando ela quer destruir algo, meu amigo, ela destrói e não é brincadeira. Eu fiquei um pouco de cara com alguns vídeos e a gente vai acabar assistindo junto aqui. E, cara, que dor e que dó desse pessoal. E esse terremoto não foi sentido só lá. A gente sentiu aqui no Brasil, inclusive. Teve um alerta de tsunami no Brasil, cara. Pois é. Teve um alerta de tsunami aqui. Aparentemente tá descartado a possibilidade de ter, mas chegou a ter. E a gente não sabe quais vídeos que estão circulando que são verdades ou não. Mas uma coisa a gente sabe, né? Que nada disso é algo que a gente possa brincar, porque... Pô, cara, se você vê, dá até dó, assim. Dá até dó. E é um caso a gente pensar também, né? Como a estrutura humana, como a estrutura de um país dada ao seu governo, pode influenciar entre a sobrevivência do seu povo ou não. Aparentemente foram mais de 100 mil mortos até agora. Eu tinha visto alguma coisa relacionada a isso. Tudo a gente vai dar uma pesquisada aqui, a gente vai dar uma googada para conferir os números, o que tiver atual. Mas é interessante a gente entender mais ou menos o que aconteceu lá, porque as coisas não são brincadeira não, cara. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Seguinte. Olha isso daqui, cara. É um cenário de guerra total, assim. Você não parece que teve um terremoto no local, porque a gente é tão acostumado a saber que no Japão e em outros lugares tem terremotos, mas a gente não é acostumado a ver esse cenário de destruição que está sendo colocado, né? Que acaba ficando esquisito, assim. Ficando, sei lá, uma sensação ruim, né? Pera aí, chat, que eu só vou dar uma ajustada aqui no microfone, porque o microfone que tá gravando do que vai pro vídeo do canal, ele não tá saindo som. Espera só um segundo. Não tá saindo som porque não tá ligado, né, cara? Agora tá funcionando. Mas vocês estão ouvindo aqui o tempo todo, então não tem problema. E assim, olha, caraca, olha isso, cara. As pessoas... E o cara andando ali tranquilão, pô. Terremoto rolando e o cara passeandinho. Sacou? O outro na frente do que tá caindo, ao invés de se abrigar, pegando um telefone e filmando. Quase acertou ele, inclusive, os destroços, porque isso não cai no chão só, né? Ele cai e volta. Ele tem um efeito rebote aí sobre o que cai. Cara, olha o desespero dessas pessoas, cara. Até o cachorro, tadinho. Ô, mano. Caraca. O cachorro perdidão, velho. Sem saber o que tá acontecendo, o doguinho. Sacou? E assim, lá é um local que tem terremoto, tá? Mas foi o mais forte dos últimos 80, 100 anos. E o negócio não é brincadeira, né, cara? Olha isso daqui. Olha senhoras de idade, a senhorinha com as sacolas ali. Lojas, roupas, pertences, bens. A gente olha um cenário desse e a gente vê a destruição e fala, puta merda. Imagina que amanhã o governo já vai estar ajudando, alguém vai estar ajudando essas pessoas a reconstruírem suas coisas, mas não é assim. A gente tira pelo Brasil, assim, quanto tempo o pessoal de Brumadinho ficou sem auxílio. E, cara, a única coisa boa a saber é que parte do mundo tá se dedicando e já propôs ajudar o povo venezuelano, que já está sofrendo bastante há muito tempo, com muitos problemas. E muitos deles vão conseguir se recuperar, alguns, infelizmente, não estão mais aqui. Mas isso aconteceu, cara. Olha as piscinas dos hotéis, prédios,
tudo caindo no chão. Você imagina se tinha alguém dentro dela. Olha o piso, olha o asfalto. E não abriu uma fenda pequena não, cara. Olha isso daí. Caiu um cachorro aí dentro. Os caras aqui estavam no mar, pescadores. E eles estavam olhando simplesmente a cidade vindo ao chão. A cidade vindo ao chão, cara. Pelo menos não teve risco de tsunami, né? Não foi um maremoto. Mas, cara, cenas assim parecem um cenário de guerra. Olha, tudo destruído. E faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar que grande parte desses edifícios aí, por mais que seja uma área acostumada a ter terremotos menores, não tem estrutura para suportar um tremor dessa magnitude, né? Acho que até em locais que tem estrutura iriam sofrer muito. E um lugar que não tem é pior ainda. E a gente pensa na responsabilidade do Estado, do governo com essas pessoas. O que eles deveriam ter feito para evitar isso? Sabendo que é uma área que é possível acontecer esse tipo de coisa. Sabendo que para a idade humana 100 anos é pouco. Mas para a idade do planeta... para a idade humana 100 anos é muito, mas para a idade do planeta é pouco, né? E que existem mudanças tanto geográficas, quanto tectônicas, quanto climatológicas. Então, tudo isso deveria ter sido levado em conta em construir casas e venderem essas coisas, esses apartamentos, as estruturas antes para as pessoas. Mas parte da ganância de ter o máximo de lucro possível, principalmente em um país que você não tem segurança sobre o dia de amanhã, pode ter sido sim, ter tido uma influência sobre perdas de vidas aí, de muitas dessas pessoas. Cenários assim, cara. Cenários de guerra, saca? E é foda porque pessoas assim, elas vão levantar no dia seguinte. E elas vão lutar, elas têm que sobreviver. Uma pessoa dessa, ela não pode parar de trabalhar. Ela não pode deixar de cuidar de quem tá no hospital. Se for uma enfermeira, se for um médico. Entendeu? A vida não para. Eu não sei quais são as medidas que o Estado vai tomar, mas muitas delas... Se tinha um financiamento do imóvel que caiu, meu amigo, você não tem seguro, você tem que pagar. Você não vai ter onde morar de novo depois. Você não vai ter como financiar outra coisa depois. Você perdeu. Imagina a pessoa que perdeu a casa, trabalhava em um comércio, vai ter que ir pro trabalho no dia seguinte desesperada pedindo ajuda para amigo para dormir em algum lugar e descobre que o lugar que ela trabalha também caiu e ninguém pode fazer nada. Então assim, cara, é coisa de louco. Também teve no Japão. Isso foi um terremoto que teve no Japão, tudo numa proximidade muito grande. Mas você vê que um terremoto desse no Japão não tem nada vindo abaixo. E ele é bem forte. Ele é um terremoto bem forte e não tem nada desabando, cara. Porque o país ele se estruturou para suportar esse tipo de coisa, entendeu? E aí a gente consegue ver que um governo de merda é pior, cara, muitas vezes do que um desastre natural, do que uma guerra. Apesar de que um governo de merda causaria uma guerra. Mas... E a gente vê o tanto que, por exemplo, vamos pensar na gente aqui como brasileiro, sabe? O tanto que a gente tem sorte, cara. Nós somos um povo fodido. Essa é a verdade. Nosso governo fode a gente pior do que qualquer desastre natural. E aqui é sem romance, tá? Seja o atual, o passado, o que ficou há 20 anos, o militar, tudo um bando de filho da puta. Tudo um bando de filho da puta. Sempre tentando foder a gente, de uma forma ou de outra. Entendeu? E você consegue ver o tanto que um governo mau é pior do que um desastre natural, muitas vezes. Porque lugares até bonitos,
mas você vê a diferença de estrutura, sabe? Um abalo no Japão, as coisas permanecem de pé. Claro, vai ter um desmoronamento, outro vai ter, mas não vai cair quase uma cidade inteira e causar risco à estrutura das que não caíram de uma cidade inteira, entendeu? Aqui, várias pessoas se proporam a, a dar ajuda humanitária, a socorrer as pessoas, então eles estão fazendo doações de mantimento, água, roupa. E como isso é bem recente, ainda tá tendo muita organização das pessoas a respeito disso, para poder ajudar. Eu não vou divulgar aqui nenhuma instituição de ajuda, tal, até porque eu não conheço nenhuma e não dá para confiar em todas. Mas é um absurdo, cara. Olha os shoppings, estações de metrô, olha, cara. Olha a diferença. Aí você fala, pô, prédios bonitos, lugares bonitos. No Japão parece casinha de interior, mas lá tá tudo em pé. Lá tá tudo em pé. Eu fico pensando se isso acontecesse no Brasil, tanto que nós estaríamos na merda, sabe? Porque nosso governo já é tão filha da puta com a gente e tudo aqui nesse país é tão feito de qualquer jeito, nas pressas e com o maior número de economia possível para poder criar uma estrutura ou fazer algo e tentar ganhar dinheiro da forma mais rápida possível pela ganância absurda, porque parece que todo mundo nesse país tem que ganhar vantagem em alguma coisa, senão não tá certo, sabe? A gente trouxe o errado pro convívio e acabou se tornando certo pela repetição. Então, a gente está tão ferrado aqui, tão ferrado, que se ocorresse um desastre desse aqui, dificilmente o país se recuperaria. Brasília caísse hoje, que é onde eu tô hoje, se Brasília caísse hoje, muita gente ia comemorar, mas não ia existir uma Brasília tão cedo. O poder ia ajudar ali a construir o centro onde eles ficam e a população ia estar na merda, entendeu? Isso daqui é uma academia, imagina, você tá correndo na esteira, meu. De repente, ó. Cara, é um absurdo. Você vê aqui prédios completamente destruídos. Eu tinha visto, inclusive, um que eu não encontrei. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Que, cara, mais desesperador do que ver o que aconteceu foi ver o cara descendo o prédio. Tem esse também. Ver o cara descendo o prédio, cara. E você vê assim, ó, a parte de cima do prédio inteira. E à medida que ele vai descendo, o prédio mostrando assim aos pedaços, sabe? Foi um negócio muito angustiante, cara. Angustiante. E é foda, cara, porque a gente fica sem saber o que falar, como ajudar. Deixa eu ver se eu encontro isso daqui pra vocês. Tem um das ruas aqui também. Provavelmente esse vídeo saiu do ar, não é possível. Era pra ele estar aqui. Eu lembro que eu tinha salvo o link dele pra mostrar, mas eu não tô encontrando. Vamos ver se é só tá perdido mesmo entre as coisas. Ou se tá por aqui. Sei que caramba, cara. Foi. Achei.
Bom, achei o vídeo. Esse daqui foi um dos terremotos que aconteceu dentro de um shopping, né? O terremoto não aconteceu dentro do shopping, as pessoas filmaram de dentro do shopping. E aqui uma das coisas que eu fiquei pensando ali, cara, naquela água caindo das piscinas suspensas. Falei, porra, mano, imagina se tem alguém dentro daquela piscina, não tem o que fazer. A força da água empurra a pessoa pra fora do prédio. Empurra a pessoa totalmente pra fora do prédio. Olha as casas, os apartamentos, né? Tudo quebrando, tudo caindo. Meu Deus. Olha isso. Esse vidro é forte. Tudo destruído, cara. Pensa você comigo, cara. Pensa você comigo. Hoje você que está assistindo esse vídeo, se você quisesse comprar um carro, uma TV ou reformar sua casa, qual seria o plano ou a perspectiva que você teria para poder fazer essa troca com o salário e o dinheiro que você tem? Imagina perder literalmente tudo e você vê você perdendo as coisas assim na frente dos seus olhos. Não foi um erro que você cometeu, não foi algo ruim que você fez. Aconteceu, cara. Entendeu? Aconteceu. A situação desses prédios. Imagina um idoso que mora lá em cima ter que descer isso, se conseguiu. Quantidade de mortos e feridos. E infelizmente a gente sabe que a quantidade de mortos ela aumenta com o tempo, à medida que as pessoas vão encontrando os corpos, né? Essa daqui, ó. De todos os vídeos que eu vi do terremoto na Venezuela, esse é sem dúvida o mais angustiante. Foi o que eu falei, eu também senti isso. Parece um filme de terror. Quanto mais ele desce, mais o prédio tá quebrado. Aí o desespero bate pra sair logo. Olha isso daqui, cara. O prédio até teoricamente inteiro, à medida que ele vai descendo, só que aí começam a surgir as primeiras rachaduras. E ele desesperado, descendo, correndo com a porra do telefone na mão. E mais rachaduras. E você vai ver a situação piorando, cara. Isso daqui é tão angustiante. Eu vou continuar o vídeo, mas já viu aquelas cenas que normalmente a pessoa filma e tem a escada que desce e a escada que desce de novo? Só que quando ele desce aqui, de repente ele aparece lá em cima e ele tá descendo e fica preso num looping. Sabe aquela angústia dele tá preso num looping? Da pessoa tá presa no looping? É isso. Só que parece que você entrou num backroom de caos. Então quanto mais você tenta fugir, mais tá tudo quebrado e mais você tá preso no mesmo ambiente. É essa a sensação que eu tenho vendo esse vídeo. Porque parece que ele tá passando a mesma... Não é o mesmo andar, mas parece que ele tá passando o mesmo andar o tempo todo. Só que tá cada vez pior. Olha isso, cara. Tudo. Ele tem que sair daí logo, que esse negócio vai cair, cara. O dano estrutural nisso daí com certeza foi muito alto. As colunas estão intactas, entre aspas, né? Muitas colunas. Você vê que o que ficou seguro aí são as colunas. Mas você não sabe o dano que teve na base. Surreal, cara. Surreal. Olha isso. Aquilo ali provavelmente era um subsolo. O elevador caiu até a porta. A água estourou tudo. Provavelmente era um subsolo aquele ali. O subsolo encheu de entulho. Não tem como descer pro subsolo. Vocês viram que tinha mais um lance de escada que estava completamente tampado por entulhos. E, cara, a única coisa que a gente pode fazer é doações e orações. Ajudar essas pessoas, porque não dá para saber o que mais pode ser feito. E imaginar que um governo corrupto, mau, consegue ser pior do que um desastre natural.
E no caso da Venezuela, quando junta um governo corrupto e mau com um desastre natural, é a receita de bolo para uma catástrofe sem precedente, né? É isso. Felizmente foi isso que aconteceu com eles. Não vim aqui para dar análise técnica de nada, como várias pessoas tentam fazer por aí. Eu vim só compartilhar o que eu senti, o que eu vi com vocês. Caso vocês não conheçam, não saibam do que está acontecendo ou vivam numa caverna. Até porque provavelmente eu sou a última pessoa que está fazendo vídeo a respeito disso. Porque todo mundo corre para ter o hype do vídeo no momento que a coisa acontece. É isso, cara. Vejam o que eu vejo, sintam o que eu sinto. Deixa o like, compartilha. Agradeço a atenção de todos vocês. Um grande abraço e ó, fui.